Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse aqui pode ser o último episódio da nossa 10ª história, Vozes Abandonadas, vamos ver. Se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro vídeo está aqui embaixo na descrição. E essa foi uma história que eu fiz com bastante calma, foram mais de 20 episódios, né? E eu incluí até a parte da reescrita, do segundo tratamento, coisa que eu só faço depois que eu chego até o desfecho da história em vídeo, e aí eu trabalho isso à parte conforme eu vejo o final da história. E até agora eu estou bastante satisfeito com o resultado. A gente tem hoje para ver uma parte da última cena. Inclusive eu acredito que eu fechei essa cena. Sim, fechei. Mas eu ainda não estou certo quanto a isso, né? Eu cheguei a pontuar aqui o final. Quando eu chegar aqui eu vejo se eu sigo em frente ou se eu fecho e reabro outra cena como eu estava pensando antes. Mas a questão é que tudo nessa última cena aqui foi trabalhado de maneira bastante genérica, porque quando eu escrevi eu ainda não tinha detalhado a mitologia por trás das crenças da Cléria ou o passado do escravo, não havia os nomes ainda. Então, por exemplo, quando o escravo vê as estátuas aqui, ele não chega a cogitar em nenhum momento que relação que essas estátuas têm com os números, né? Com as histórias que as matulas contavam. Então essa parte a gente precisa fazer um ajuste. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é consertar alguma contradição, acrescentar o que estiver faltando, né? Fazer realmente a sintonia entre essa parte e o que já foi escrito, e aí então a gente trabalha no material novo. Vamos lá. Até aqui está bem condizente, não tem nada que comprometa não. A partir de agora é que a gente vai entrar na descrição das estátuas propriamente, e aí a gente precisa fazê-lo pensar em alguma conexão entre isso aí e as histórias que ele ouvia. Aqui tem perfeito demais. As maçãs do rosto eram pronunciadas e perfeitamente redondas, formando com o queixo um perfeito triângulo invertido. Vou tirar esse perfeito daqui. Esse por ela aqui eu vou trocar por pela abertura, né? Os lábios afastados emolduravam uma abertura que se estendia como um túnel até atravessar a nuca. Pela abertura era possível ver que a pedra não era maciça. Isso porque essa descrição aqui é de algo bem difícil de imaginar, né? Uma estátua oca por dentro, com uma abertura que atravessa da boca até as costas da nuca. Então eu acho que essa repetição vai ser por uma boa causa, né? Aqui, como a gente tem abertura de novo, né, logo depois, a gente vai trabalhar no sentido de esclarecer um pouco mais, de especificar um pouco mais o que o escravo está encontrando ali. Né? Então, o escravo aproximou um dos ouvidos e sentiu o vento passar por aquele pequeno túnel, produzindo um delicado sussurro. Aqui é o momento dele fazer a realização, né? Sacudindo o rosto, ele logo corrigiu aquele pensamento. A figura da jovem era infinitamente mais impressionante do que qualquer representação divina já realizada pelos artistas mais talentosos de Tântalo. Aqui a gente tem que botar alguma coisa, não precisa ser muito, mas ele pensando que ele estava na casa dos Númenes, ou que aquela figura ali foi esculpida por um dos Númenes, uma coisa desse tipo, né? Porque aí logo depois vem, com o coração disparado, ele olhou ao redor, reexaminando as demais estruturas ainda cobertas, né? Então é o lugar perfeito para a gente trabalhar ali uma ponderação do personagem, né? A respeito do que ele está encontrando. Então já fiz a inserção, só a abertura dela que eu acho que não está forte o suficiente. Depois eu revejo isso aqui. Mas está assim. Sacudindo o rosto, ele logo corrigiu aquele pensamento. A figura da jovem era infinitamente mais impressionante do que qualquer representação divina já realizada pelos artistas mais talentosos de Tântalo. Muitos pensamentos lhe ocorreram simultaneamente. Deixa eu tirar um. A voz clara e convicta da Matula, contando sobre os numes e sua natureza divina, as advertências e o castigo recebido que o mantiveram afastado dali, uma lembrança desbotada de sua voz infantil se tornando choro antes de silenciar de vez. Então estou colocando alguns elementos dramáticos também.
já que a gente está se aproximando do desfecho da história. E aí eu acho que emenda muito bem. Com o coração disparado, ele olhou ao redor, examinando as demais estruturas ainda cobertas, agora destoando de maneira perturbadora da jovem de cabelos cacheados. Beleza. Então ali eu meio que disse, mas sem dizer, né, sem afirmar categoricamente que ele está realmente entrando no lar dos Númios ou algo parecido, mas a minha preocupação nessa história inicial não é em responder todas as perguntas. Como é a primeira história de uma série que eu quero fazer com esse personagem, eu estou mais preocupado em inserir elementos que eu possa desenvolver posteriormente, como eu já falei várias vezes ao longo dessa história, né, da realização dessa história, mas também eu estou preocupado com o alcance da maturidade do personagem. Ele partiu de um ponto onde ele está na total ingenuidade, né, a respeito do mundo. Ele foi criado, doutrinado ali para viver quase como um animal, né, uma pessoa em total servidão, situação de total servidão. E eu quero que ele termine essa história alcançando uma maturidade, uma visão sobre o mundo que ele não tinha antes. E com a curiosidade aguçada para conhecer mais, para saber mais, também tendo despertado em si algumas qualidades, alguns aspectos mais nobres, né, mais louváveis do ser humano. Então, por isso, nem todas as perguntas sobre os Númios ou sobre a mitologia que eu estabeleci nessa história vão ser respondidas agora. Só o suficiente para levá-lo até esse ponto que eu acabei de falar. Mas enfim, aqui embaixo ele já faz uma série de questionamentos e a gente precisa sincronizar isso também com a parte anterior da história, né? Então aqui nós temos: a cada mecha de musgo atirada sobre a lama do chão, seu cérebro produzia mais perguntas. Quem teria trabalhado naquelas estátuas? Por que aquele lugar estava abandonado? Como era possível esculpir por dentro da pedra daquela maneira? Por que o sussurro que deixava suas bocas soava como o cântico recorrente de um feiticeiro ardiloso? Aí aqui ele não possuía resposta para nenhuma delas, a gente poderia substituir ou acrescentar que na verdade ele tinha medo de chegar a alguma conclusão, né, naquele ponto em que ele estava vulnerável ali, invadindo, entre aspas, o lar de um dos deuses, né, dos Númios. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui mesmo. Ele não possuía respostas e admitiu a si mesmo que estava com medo de encontrar alguma. Acho que serve por enquanto. Vamos em frente. Que eu cheguei a cogitar em transformar essa criatura esculpida em pedra em algo semelhante ao ser dos tentáculos que ele tinha visto ou ao deus que a Cléria avistou, mas eu acho que isso ficaria óbvio demais. Eu acho que fica mais interessante aqui manter o mistério, deixar essa criatura, essa descrição aí desse ser petrificado, né? Deixar isso em aberto e mais para frente explicar a existência dele. Beleza. Então aqui termina a parte já escrita. Eu decidi que eu vou manter essa cena, vou manter o ponto de vista dele, afinal ele é o protagonista da história. Mais adiante eu posso escrever alguma coisa sobre a Cléria, se ela sobreviver, ou quem sabe mostrá-la no passado, né, mais jovem, se eu fizer alguma história mostrando os anos anteriores, né, mostrando o Tântalo ainda antes de ser destruída. Então vamos lá, quais os elementos que nós temos aqui? Né? Nós temos o personagem no fundo de uma gruta secreta que ele encontrou. Ele abriu um baú, desse baú saiu um livro, uma sacolinha com areia dentro, uma areia que é diferente de tudo que ele já viu, e um par de cinzéis tão bem feitos, tão sofisticados, tão afiados, que ele pensou serem armas. Com relação ao livro e à areia, né, eu não pretendo fazer nada nessa história. Ele simplesmente vai levar com ele, se ele sair dessa, né, ele vai levar com ele para algum lugar, e o livro ele nem lê, sabe? Então ali a gente pode incluir alguma informação sobre o mundo, sobre o passado de Tântalo. A gente vai ver mais adiante a mesma coisa com a areia. Restam os cinzéis. Então a gente vai fazê-lo utilizar os cinzéis agora nessa parte final. O que mais a gente tem? A gente tem a Cléria deitada numa pedra lisa, como se fosse uma pedra de sacrifício, e essas estátuas que estavam cobertas de um musgo, né, há muitos anos, e agora ele acabou de descobrir essas estátuas, no sentido de tirar o musgo de cima. As aberturas por onde passava o vento agora estão liberadas. Então, como a única coisa que o personagem alterou, né, interferiu depois que ele chegou nesse lugar foi a exposição das aberturas circulares nas estátuas, é isso que a gente vai usar para avançar a história. Então qual seria a ideia? Né? Com a passagem do vento, o som
né, gerado ali pelas aberturas seria amplificado, agora seria fortalecido, e esse som poderia chamar alguma coisa, poderia ser usado para convocar alguma entidade, alguma coisa assim. Eu acho que é um caminho interessante. A gente pode assumir informalmente que havia uma tribo aí, havia um povo, e esse povo era superior tecnologicamente ou culturalmente ao pessoal de Tantalo, e esse povo acabou indo embora. E foram eles que esculpiram as estátuas, e eles trabalhavam essa sonoridade, esses sons que saíram da estátua de maneira mágica, né? De maneira ritualística. E o pessoal de Tantalo acabou construindo toda essa lenda em cima do som inexplicável que eles ouviam no pântano. É uma explicação informal, um embrião de uma solução final que eu posso ver em uma história posterior. Isso pode estar escrito nesse livro. Quem sabe esse livro não é um diário de alguém, né, que pertenceu a essa tribo. E pode ser que eles tenham usado esse som durante muitos anos para manipular certas criaturas escondidas pelo pântano. Isso, pelo menos para mim, faz certo sentido. Então vamos fazê-lo ouvir um som aterrorizante aí saindo dessas estátuas. E aí a gente chega no nosso oponente final. Tive uma ideia aqui até como preparação e como uma pontuação também entre o que já passou e agora o desfecho, né? Que é o personagem tendo um momento em que ele baixa a guarda um pouquinho, né? Sua cabeça já está cansada, né? Ele está cansado do que ele viveu, do início da história até então, e ele vai recostar ali na parede da caverna depois daquele achado, né? E vai dar uma cochilada, sem querer, né? Vai apagar por um momento. A gente vai fazer com que ele tenha um breve sonho. E isso vai servir para o leitor ter algum material de comparação. Então ele vai pensar assim, como as coisas poderiam ter ficado bem, né? Vamos pensar nessa direção. De repente, como seria uma hipótese positiva, né? Um desdobramento positivo disso que vai acontecer agora. E aí, quando as coisas realmente piorarem, agora que a gente está caminhando para o desfecho, o leitor vai ter uma noção melhor dessa curva descendente na história. Então vamos ver aqui. Eu não vou gastar muito da história com isso não, de repente um parágrafo mesmo. É só mesmo para gerar esse efeito que eu falei agora. Pronto, então uma pequena imagem aqui para gerar aquele efeito, né? E ficou assim. Deixou a sacola de lado, recostou as costas na parede úmida e permitiu que sua mente ficasse à deriva por um instante. Lentamente, as experiências vividas desde a queda da ponte passaram a flutuar ao seu redor. Os gritos de horror, pedaços de mármore e ébano rolando, o som, até então impensável, do vidro estilhaçando sobre a cidade. Caiu no sono e sonhou que voltava com a nobre para Tântalo, reconstruía sozinho a torre de seu antigo mestre e os dois moravam nela por vários anos. Então, uma coisa até infantil, ingênua, né? Ele é um escravo com muito pouca vivência, então seria natural, eu pensei aqui, né, que ele fizesse uma espécie de projeção, né, na figura do mestre dele, que tinha poder, que tinha liberdade. Então ele meio que se projetou no lugar dele e, como ele teve esse contato com a nobre, fazendo o papel de protetor ali, então acho que seria natural que o subconsciente dele projetasse as coisas dessa maneira, né? Mas é claro que a gente não vai deixar nada disso acontecer, porque afinal de contas a gente não pode facilitar as coisas perto do fim, né? Então vamos lá, vamos dar um desfecho para esse sonho aqui e fazer com que ele acorde, e no momento que ele acordar as coisas já vão estar acontecendo, né? Então tem várias associações que eu quis fazer aqui, né? A questão dessa calmaria, dessa vida positiva dele ser interrompida por um som, né? Que é o que vai acontecer na realidade também, o som que vai sair das estátuas, né? E aqui eu botei como um motivo, né, do término do sonho o avanço de um mar feroz e enegrecido. E a gente também vai trabalhar com a água, agora no confronto final da história. Pronto, ondas se contorcendo e golpeando a cidade impiedosamente, trazendo o fim de tudo novamente. Está na hora dele acordar,
para lidar com o problema final da história. Então logo despertou, constatou que o ruído não pertencia ao seu sonho. Levantou confuso, girando sobre o próprio eixo. Levou alguns segundos para localizar a si mesmo na gruta. O som contínuo e perturbador vinha de fora. Curvou-se sobre o baú, retirou deles os cinzéis e deixou a câmara de pedra. Aqui eu estou sendo bem direto, não estou enfeitando muito bem as palavras, eu quero que isso é muito breve e dá realmente a impressão para o leitor de pressa e de confusão. Por isso até eu falo do som em 2 momentos no mesmo parágrafo, eu poderia juntar isso num bloco só, numa sentença só, mas por enquanto eu vou deixar assim. Talvez eu mude no tratamento final, mas por agora tá bom. Vamos lá. Pronto. Lá fora descobriu que aquele uivo sobrenatural partia das bocas das esculturas. Ante a passagem do vento, agora mais forte, os seres de pedra davam forma a um acorde dissonante e ameaçador. Então eu resolvi realmente levar essa ideia adiante. Essas estátuas vão fazer uma espécie de chamado, né? Elas estavam em silêncio por algum tempo devido a elas estarem cobertas com musgo, com plantas, né? E agora que ele desfez essa cobertura, as estátuas, ante a passagem do vento, elas são capazes de chamar, né? De invocar uma criatura, né, alguma coisa, uma força oculta ali dentro daquele pântano. Então esse aqui é um bom lugar para a gente encerrar o episódio de hoje. Como eu tinha falado no início, né, às vezes acontece isso, o final fica mais extenso do que a gente planeja, e eu já fiz isso na história anterior também. Então, para dar um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de espaço para a gente desenvolver esse embate final, e para esse episódio não ficar grande demais e cansativo, a gente vai deixar a resolução então para o episódio que vem, onde a gente vai trabalhar exclusivamente o encontro do escravo e da Cléria também, a gente ainda vai decidir, com essa força, com essa criatura, com essa entidade com a qual eles estão se relacionando desde que eles se embrenharam no pântano das vozes abandonadas. Então a gente continua na semana que vem, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site, para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!